Nesse momento, o adolescente que estava junto ao jovem de 15 anos no prédio abandonado é trazido para a Delegacia de Investigações Criminais aqui de Bauru, no interior de São Paulo. Um adolescente de 15 anos, usuário de drogas, vizinho da casa local do crime, desaparece. Vira o principal suspeito de uma chacina. Mas é encontrado morto. O que a mãe dele tem a dizer? Eu sei o que aconteceu lá do outro lado, então eu não posso dizer, e muito menos eu sei o que aconteceu aqui. Claro, porque eu estava trabalhando e a minha filha estava aqui dentro, e a gente sabe exatamente o que aconteceu e os passos. As advogadas da família do jovem. Não existem provas concretas ainda, são tudo suposições. O delegado que encabeça o inquérito do encontro do cadáver. Ainda é precoce taxar que ele se jogou, pode ter sido arremessado. Uma história ainda cercada de mistérios. Fomos até a casa da mãe do até então principal suspeito do latrocínio, roubo seguido de morte. Ele fugiu acuado do que ele viu, é só isso. Então, assim, a gente tá... Ontem eu tive que enterrar meu filho escondida. O jovem, inclusive, teria uma relação de afeto com a vizinha, a dona Joana, uma das vítimas do ataque a golpes de faca. Para vocês terem noção da ligação e do contato familiar super bem que a gente tinha. Você tem noção disso? Ela cuidava da gente, do mesmo jeito que a gente cuidava dela. São as advogadas da família do menino que nos recebem. A gente está cuidando ainda da parte emocional da família. A gente não teve acesso ao inquérito. A mãe ainda não conseguiu falar, ainda expor o que de fato ela acha que aconteceu ou o que ela viu que aconteceu. Ela está muito chocada com as acusações sobre o filho dela. Ela acredita que não tenha sido o filho dela que fez esses crimes. Assim, o que a gente sabe é que não tem provas concretas contra ele. O corpo do adolescente foi encontrado aqui no piso em que estamos. Exatamente aqui. Ele estava com roupas íntimas e usava o blusão comprado na loja de roupas. Tinha escoriações por todo o corpo que podem ter sido causadas, de acordo com a perícia, por esse entulho encontrado aqui no chão. Não tinha nenhuma grande lesão, nenhuma fratura exposta, apenas uma fratura muito grave que foi a causa da morte na coluna cervical. Este prédio em que estamos é uma construção abandonada da cidade e que, por questões burocráticas, esse abandono aconteceu e usuários de drogas passaram a usar essa construção aqui, tanto para o uso de entorpecentes quanto para pichações e, inclusive, pernoitam por aqui também. Então, uma das suspeitas é de que o jovem tenha vindo para cá para se esconder. O que a polícia ainda não tem certeza, não sabe dizer, é se ele estava sozinho ou acompanhado. Imagens de todo o entorno foram pegas pela Polícia Civil de várias câmeras. São 2.000 clipes de imagens de 30 segundos que são analisadas pela polícia nesse trabalho investigativo para chegar a algumas conclusões. Teria sido um suicídio ou teria sido mais um homicídio? Arrependimento ou queima de arquivo? Ainda é precoce taxar que ele se jogou, pode ter sido arremessado. Nós temos, no começo de uma investigação do evento morte, todas as hipóteses são verificadas. A gente não pode, obviamente, já traçar esse viés de confirmação e seguir por apenas um caminho. No começo da investigação, nenhuma hipótese pode ser descartada e, obviamente, um crime doloso ou ainda um possível suicídio. Ele foi encontrado com as escoriações, a coluna cervical seria a causa da morte, mas se tivesse caído de uma altura maior,
os ferimentos seriam mais aparentes, por isso essa altura de 5 metros. Tudo é uma estimativa, né? Nós temos essa estimativa considerando casos já conhecidos, né? Hipóteses de fraturas expostas, mas tudo isso deve ser analisado cotejando-se o laudo de exame de corpo de delito, o laudo de local, né? E as informações que a investigação vai obter. Só um minutinho, fecharam a delegacia, é isso? Fecharam a delegacia e os meninos estão lá? Fecharam a delegacia e os meninos estão lá, será? Salgadinhos e refrigerantes foram encontrados e apreendidos no penúltimo andar do prédio. Nesse prédio nós localizamos salgadinhos, refrigerantes, que condiz com as informações que foram coletadas de um amigo lá da cidade de Agudos, que esteve com ele no sábado seguinte aos fatos, né? Então agora a gente está buscando imagens nas imediações, verificando se ele entrou sozinho, com mais alguém. São horas e horas, né, de imagens, porque a gente tem um intervalo grande entre a chegada dele aqui na cidade de Bauru e o horário do encontro do cadáver, mas obviamente já tendo a causa-mortes entre 4 e 8 horas antes do encontro do cadáver, tudo isso é relativo, né, em razão até das condições climáticas, mas tudo isso vai ser analisado e esse é o objetivo da investigação aqui pela 3ª Delegacia de Homicídio da DEIC. Apesar dos alimentos terem sido encontrados no penúltimo andar do prédio, as impressões da perícia técnica e da legista são de que, na verdade, a queda aconteceu de um andar bem inferior, como este daqui em que estamos, a cerca de 5 metros apenas do solo de onde o corpo foi encontrado. Isso a partir das lesões encontradas no corpo, que não são compatíveis com uma queda de um andar muito alto. No que seriam os quartos dessa construção abandonada, a gente encontra, por exemplo, neste cômodo aqui, os vestígios da presença de usuários de entorpecentes. Muita roupa, papelões, embalagens de cigarros, alguns sapatos, muito lixo, olha só, muito entulho, embalagens de alimentos, muitas coisas que foram deixadas para trás por esses dependentes químicos que hoje habitam esse espaço. Chama a atenção o fato dele ser encontrado de roupas íntimas e um agasalho? Foi diferente, né? Uma situação diferente que também várias hipóteses podem ocorrer. Se tratando ali de um local que tem uma frequência muito grande de usuários de droga, nós não podemos precisar também se eventualmente uma calça, de repente cara, ele adquiriu roupas, né, lá na cidade de Agudos antes de vir para cá, que considerando que uma pessoa pode verificar um cadáver, pode ter subtraído, ou ele pode realmente já ter caído dessa forma, né, só com a blusa de cima. Todas essas hipóteses vão ser checadas, os exames, estamos aguardando o resultado dos exames oficiais para que a gente possa, então, finalizar o inquérito policial com uma resposta satisfatória. Aquele telhadinho dentro de um terreno baldio já faz fundos para a casa onde o crime aconteceu. Quando os corpos foram encontrados, esse quarteirão todo foi isolado pela polícia e, a princípio, as suspeitas eram de que o assassino tivesse invadido esse terreno baldio para acessar a casa e depois para fugir. Porém, as câmeras desta loja do outro lado da rua não flagraram esse tipo de ação. Inclusive, enquanto a polícia tomava todo o perímetro e viaturas estavam estacionadas ali do outro lado da rua, o adolescente de 15 anos, suspeito do triplo homicídio, e o amigo dele vieram até esta loja de roupas, inclusive de marcas caras, para fazerem umas compras. Escolheram 2 camisetas, levaram essas 2 camisetas por R$100. Depois de 5 minutos, retornaram pedindo desconto para levarem 2 agasalhos no valor de R$350. Eles vieram até o caixa e o que chamou a atenção de quem estava aqui no caixa foi o fato de que esse adolescente de 15 anos, até então suspeito do triplo homicídio, era quem fazia os pagamentos e estava com bastante dinheiro no bolso, em espécie.
Eles não aparentavam estar nervosos, ansiosos, preocupados com a presença da polícia a poucos metros de distância deles. Nenhuma atitude suspeita. Porém, o adolescente de 15 anos, suspeito do crime, foi encontrado morto, justamente com as roupas compradas aqui na loja. Uma camiseta como esta e um blusão como este daqui. Por isso, a Polícia Civil veio até aqui e pediu para ver as notas entregues por esses garotos. As notas aparentavam ter algumas manchas que podem ser de sangue. Por isso, foram apreendidas e levadas para a perícia. Aqui o comprovante de que esse dinheiro foi entregue para a polícia. Os laudos das cédulas ainda não foram concluídos. O suposto celular roubado não foi encontrado, nem a faca usada nos assassinatos. Na verdade, muita coisa tem que ser averiguada. Muita coisa ainda tem que ser analisada e discutida para ver o que realmente aconteceu. E tem uma família muito abalada com isso. A mãe está totalmente perdida, não sabe o que fazer, porque imagina uma mãe chegar e saber que o filho foi morto. Ele simplesmente, ele está sendo acusado de uma coisa que não sabe se foi ele que fez, simplesmente por ele ser vizinho. Depois da nossa gravação com o delegado do caso, o amigo do adolescente encontrado morto foi chamado para um novo depoimento. Outros 2 rapazes que também estariam no prédio abandonado foram levados à Delegacia de Investigações Criminais de Bauru, no interior de São Paulo. E um ferro entortado leva a polícia a cogitar que a queda pode ter sido do penúltimo andar e foi amortecida. Nesse momento, o adolescente que estava junto ao jovem de 15 anos no prédio abandonado é trazido para a Delegacia de Investigações Criminais aqui de Bauru, no interior de São Paulo. Na companhia dele, outros 2 rapazes que também estariam no prédio, maiores de idade, são trazidos para prestar depoimentos. São esses 2 rapazes que seriam testemunha do que aconteceu nesse prédio abandonado. A gente acompanha a chegada deles. A delegacia, o pedido é de que a gente não se aproxime, não converse com eles até que sejam ouvidos pelo delegado do caso, que agora ouve os depoimentos. Os indícios levam os advogados a levantarem a hipótese de que o filho desta mulher seja o assassino, mas nenhuma possibilidade é descartada. As investigações continuam.